Oi, gente, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai aprender a fazer esta base aqui em pontos baixos. Esta base, ela vai servir como a base de um sexto quadrado. Então, hoje eu quero ensinar para vocês como fazer e também dar as dicas do que se deve fazer para ter o seu sexto quadrado, retinho, com suas quinas bem definidas e que ele fique bem estruturado. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos lá? A gente vai pegar o nosso fio de malha. Essa série que a gente está fazendo para crochê iniciantes, eu sempre estou trabalhando com o fio de malha. O fio de malha que eu vou trabalhar hoje é esse aqui, com um pouco de elastano. Você esticando aqui ele tem uma largura de 2,5 a 3 centímetros. Então, vamos lá. Pega seu fio e sua agulha e nós vamos começar essa base fazendo correntinhas. Primeiro, você vai pegar e vai fazer, vamos começar com 10 correntinhas. Esse primeiro nozinho aqui a gente não conta, então a gente vai começar a contar a partir de agora. Então, faz essas suas correntinhas bem folgadas, tá? É bem importante você fazer isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se lembra quando eu falei que quando a gente ia trabalhar com pontos baixos em uma base reta, se a gente quisesse 10 pontos, que é o nosso exemplo aqui, a gente teria que colocar mais um, porque sempre o último aqui vai servir para virar. Então, se eu quero 10, eu vou fazer aqui mais um ponto, né? E esse daqui, ele vai virar. Então, agora a gente vai começar a preencher com pontos baixos. Só que eu não vou colocar aqui no meio da correntinha, ó. Não vou colocar aqui bem no meio. Eu vou colocar aqui no avesso, onde fica esses elos. Isso aqui é onde a gente vai passar a nossa agulha e vamos colocar a nossa agulha aqui para fazer as nossas correntinhas, ó. Coloco aqui, bem no meio, e puxo o fio e faço o meu primeiro ponto alto, sempre dando a altura para que ele não fique muito apertado. E assim você vai colocando aqui, ó, nesse elo. Passa sua agulha aqui, pega o fio, dá a altura e faz o ponto baixo. Vai fazer isso até chegar lá no final. Já tô chegando aqui no final das correntinhas iniciais. Essa aqui é minha última correntinha, onde tem esse elozinho aqui. E aí, a gente vai colocar a nossa agulha para fazer o nosso último ponto. Aquele primeiro nozinho que a gente fez, a gente aperta, que a gente não vai utilizar ele como correntinha. E agora, a gente confere para ver se tem os 10 pontos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, por que a gente fez aqui pegando esses elozinhos? Porque eu quero que essas correntinhas aqui fiquem expostas. Se eu não tivesse pego dentro, pelo avesso no elozinho, isso aqui não ia aparecer, ia ficar apenas só com uma bordinha. E agora, para fazer essa base em pontos baixos, a gente vai trabalhar de forma vai e vem. A gente já fez uma volta, a gente vai virar o nosso trabalho e fazer outra volta. Então, eu tenho aqui, né, o meu lado direito, porque eu sei que o meu lado direito é onde tem esse nozinho, e eu vou virar o meu trabalho. Para virar o meu trabalho, eu vou pegar, viro assim, e essa pontinha aqui que vem lá do rolo, ela sempre fica aqui por cima do trabalho. Aí, essa laçada já tá aqui dentro da agulha, eu busco esse fio e faço uma correntinha. Essa correntinha, ela serve de altura e para deixar a base aqui na lateral mais reta. E aqui no primeiro ponto, ó, tem essa correntinha aqui é o meu primeiro ponto, eu já faço o meu primeiro ponto baixo. Coloco a agulha aqui no meio e faço o meu primeiro ponto baixo. E vou colocar pontos baixos em todas essas correntinhas que tem aqui.
Aqui em cima tá a corrente, eu vou colocar bem aqui no meio e vou fazendo ponto baixo. O trabalho em base reta de vai e vem é assim, é apenas pontos baixos, você faz pontos baixos indo e faz pontos baixos voltando. E vai seguindo até chegar no final. Fazendo ponto baixo, lembrando de dar sempre a altura do ponto para que eles fiquem todos iguais. E ajeitando também o seu trabalho. Cheguei aqui no meu último ponto, essa primeira carreira aqui na verdade é a segunda, né? Porque nós fizemos a primeira, viramos e estamos na segunda. Aqui a gente vai colocar a nossa agulha nesse elozinho aqui, que é o nosso último ponto. Vamos colocar aqui e fazer o nosso ponto baixo. Só que a partir da segunda volta, quando a gente virar, já vai ser diferente, que esse vai ser o segredo para deixar ela bem retinha. Então, vamos virar, faço o meu ponto de altura, coloco o ponto baixo no primeiro espaço e faço aqui o ponto baixo e vou seguindo, fazendo o ponto baixo. Essa base é uma base simples de fazer, só que ela tem alguns detalhes para que ela fique perfeitinha e que dê certo o seu cesto subir retinho, sem ficar torto. Ó, estamos chegando aqui no final da nossa carreira e é aqui, ó, nesse último ponto, onde a gente começa a fazer, ó, nesse último ponto aqui, onde tá o segredo para que a nossa base fique reta. A partir de agora, não vamos mais colocar a nossa agulha aqui nesse pontinho, como a gente fez na carreira anterior. A partir da terceira carreira, quando chegar aqui nessa quina aqui do lado esquerdo, em vez de você colocar a sua agulha aqui no meio dos pontos, você vai colocar ela bem aqui na lateral, ó, onde faz esse desenho de X. É aqui onde você vai colocar o seu ponto baixo. Porque se você não faz isso, ó, aqui você já vê que ela tá ficando reta. Se você não coloca seu ponto aqui na lateral e só coloca aqui no meio, que é o lugar onde tá o ponto baixo, vou fazer aqui para você ver. Ele vai ficar desigual, ó. Ele vai ficar com esse buchinho aqui e aqui no meio ele vai ficar fundo. Então, sempre a partir aqui da terceira carreira, a gente vai colocar ela aqui bem na lateral, onde é aquela correntinha que a gente faz para dar a altura. Ela tem até esse formato aqui de X. Vocês vão conseguir identificar facilmente. Dá a altura do ponto e faz o seu ponto baixo. E no mais é tudo igual. Vira, essa ponta sempre fica aqui por cima. Busca o fio, faz uma correntinha. Nunca esqueça de fazer essa correntinha, senão essa outra lateral também vai ficar desigual. E já no primeiro ponto, você faz o seu ponto baixo. E vai conferindo para ver se tem os 10 pontos baixos que começou. 2, 3, vamos fazendo até chegar ao final. Porque esse trabalho aqui da base reta, ele é só assim, vai e vem. Você vai de um lado, vira e continua. Ele é bem fácil, só que você só tem que se atentar para não pular e nem fazer ponto a mais. Cheguei aqui na minha última correntinha, não é nessa aqui que eu vou colocar, e sim aqui na lateral, ó. Eu vou colocar na lateral, então, passo minha agulha, onde vai ficar aqui esse desenho de X. É aqui onde eu faço o meu último ponto baixo e puxo. E desse jeito aqui, ó, vamos ajeitar a nossa base.
E desse jeito aqui, você já vai percebendo que ele vai ficando reto, que é a nossa intenção. Vira o trabalho, faz mais uma correntinha. No primeiro espaço já faz o seu primeiro ponto baixo e segue fazendo ponto baixo. Você vai fazer esses pontos baixos até chegar à altura que você desejar. E você segue fazendo seus pontos baixos, sempre deixando na mesma altura, para que ele também não fique desigual. Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez essa quina, porque ela é bem importante. Ó, cheguei aqui no final, não coloca seu ponto bem aqui, nesse daqui, e vai colocar aqui na lateral, ó, onde faz o... Aqui é importante deixar não muito apertado e nem muito folgado. Vem aqui, ó, na lateral, passa sua agulha, ó, bem aqui, que você vai colocar, puxa, dá uma altura e fecha. E você vai seguir fazendo isso, indo e voltando por 10 carreiras. Nós já fizemos aqui uma, aí você vai contar as carreiras assim, ó. Tenho essa que foi a minha inicial, onde a pontinha tá aqui. Aí tenho uma, 2, 3, 4, 5. A gente já tá aqui na 5ª carreira, vamos começar aqui a 6ª e vamos fazer assim até chegar na 10ª carreira. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Tô finalizando aqui a minha 10ª carreira da minha base reta. E aqui sempre lembrando em colocar o ponto no lugar certo, né? Que é aqui onde faz a lateral no formatozinho de X, ó. Ele sempre vai ficar aqui no formatozinho de X. São aquelas correntinhas que a gente faz para dar altura. É nela que a gente coloca nosso ponto. E terminamos aqui a nossa 10ª carreira. E aqui a gente tem a nossa base reta, que como a gente queria. Só que agora a gente vai começar a fazer pontos baixos em toda a sua volta. Esse ponto baixo vai fazer com que cubra essas, apesar daqui já tá retinho, ela vai cobrir essas laterais aqui que ficaram tipo esses nozinhos, né? E aqui na frente já ficou meio que terminadinho, ó, já ficou com as correntinhas de um lado e do outro. Por isso que a gente começa pegando pelo avesso, porque é para ficar tanto essa como essa daqui iguais. Mas as laterais não tem como, então a gente precisa fazer uma volta de pontos baixos. Essa aqui primeira já vai estar ok. Então, terminei a minha primeira carreira, terminei na 10ª. Percebe-se que aqui minha base tá do lado esquerdo, porque essa pontinha, ó, tá pra lá. E o meu lado direito, como eu mostrei no começo, sempre essa pontinha vai ficar aqui pro lado esquerdo. Então, meu trabalho na 10ª carreira, ele parou aqui, ó. Ele tá bem aqui. E a partir daqui, a gente vai fazer os nossos pontos baixos para fazer a volta nela toda. Nesse momento, se você tiver marcadores, é importante, porque eu vou marcar a quina para vocês entenderem a contagem dos pontos. Se tiver marcador, beleza. Mas se não tiver, pode pegar um fiozinho, ó, um fio que você tem aí, dá para passar, dá um nozinho só para você marcar onde é que fica a quina. Porque essa quina a gente não conta como ponto. Então, aqui temos o meu último ponto e eu vou virar. Para me virar, eu faço assim, para começar a fazer aqui essa lateral. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo da minha lateral. Então, faço aqui, coloco a minha agulha, ó. Eu vou colocar a minha agulha no mesmo lugar onde eu terminei. Então, coloco a minha agulha no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Fiz esse meu ponto baixo e vou marcar esse ponto baixo aqui com o marcador, porque eu quero que vocês entendam que esse aqui é apenas o da quina. Se você não tiver o marcador, passa um fiozinho com a agulha e dá um nozinho. Aí aqui você vai preencher esses pontos assim. Já botei o meu primeiro ponto da lateral, onde tem esses nozinhos. E eu sempre vou colocar meus pontos, onde tem um nozinho e onde tem essa costura bem aqui, ó. É bem aqui onde eu vou colocar.
onde faz esse desenho aqui também de correntinha. Busco o meu fio, dou altura e faço o meu ponto. Aqui eu já fiz a minha primeira quina. Venho aqui do lado onde tem os nozinhos e coloco a minha agulha fazendo o meu próximo ponto baixo. É importante vocês não colocarem nem ponto a mais e nem ponto a menos. Sempre vocês vão colocar ponto onde tem esses nozinhos e onde tem essa costura. E assim você vai fazendo até chegar o outro lado. Vou fazer aqui com vocês. Ó. Onde tem o nozinho e agora onde tem a costura. Onde tem a costura, você vai passar por essas duas alcinhas, dá altura e faz o ponto. Próximo onde tem aquele nozinho. E faço o meu ponto. Na costura. E agora o último vai ser onde tem o nozinho. Então, coloco aqui. Fiz o meu primeiro, que corresponde a essa lateral. Já ajeito aqui. Vai ajeitando o seu trabalho. E agora, a gente vai fazer o próximo ponto referente a essa lateral. Então, eu venho aqui, virei, né, meu trabalho, coloco a agulha no mesmo espaço, faço um outro ponto baixo, dou uma altura para que ele chegue até o tamanho, né, daquela quina, e venho aqui e coloco o meu outro marcador. Fiz aqui e vou preencher de pontos baixos na minha outra lateral. E eu já vou começar a colocar meus pontos baixos aqui nessa primeira correntinha, ó. Nessa, bem daqui, ó. Já faço o meu primeiro ponto baixo. Fiz um. E vou seguir, deixa eu apertar aqui que essa alça ficou grande. Faço o meu primeiro ponto. E já vou seguir fazendo pontos baixos em cada ponto de base. Vai fazendo esses pontos bem folgados, para que a sua base também não fique repuxada. Você vai fazendo até chegar aqui nessa lateral, no seu último ponto. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, coloco a minha agulha e vou fazer o meu ponto baixo. Aqui a gente já vai fazer os pontos baixos e arrematar aquela pontinha do começo. Então, fiz o meu último da minha carreira, já vai ajeitando o seu trabalho. Isso é bem importante quando você trabalha com fio de malha, que ele precisa ser modelado para não deixar fazer isso só no final. Já viro para eu começar a fazer essa lateral aqui. Então, vou pegar, vou colocar minha agulha no mesmo espaço, faço o meu ponto baixo, dou uma altura boa e faço o meu ponto baixo. Aqui, eu venho e coloco o meu marcador. E sigo do mesmo jeito. Vou fazer pontos baixos onde tem um nozinho e onde tem a costura. Aqui, começa onde tem um nozinho. Então, coloco e faço o meu primeiro ponto. E venho aqui e coloco onde tá a costura. E vou fazendo assim até chegar ao final. Aqui você já ajeita para que ela fique bem direitinho. Aqui, gente, eu gosto de pegar nessa primeira e nessa segunda. E deixo essa pontinha que tá aqui para que o buraco não fique tão grande. Você tem que ir trabalhando para ir ajeitando e manobrando para cada tipo de fio. Estou chegando aqui no final e aqui eu já posso cortar esse fio. Ele já tá bem seguro. E nesse momento aqui, gente, eu quero mostrar para vocês o porquê que é importante ir marcando. Quando você começa a fazer o seu trabalho, você começou com 10 correntinhas aqui do início, né? Deixa eu tirar aqui essa agulha para não fazer tanto barulho. Então, aqui, a gente começou
com aquelas 10 correntinhas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para eu ter o meu cesto quadrado ou retangular direitinho, com as laterais retinhas e as quinas bem definidas, é importante que todos esses lados tenham, tipo, a frente, que é esse aqui, tenha a mesma quantidade de pontos. Aqui tem 10, aqui eu também preciso ter 10. E a quantidade que eu tenho aqui nessa lateral, eu preciso também ter aqui nessa lateral. Então, aqui eu tenho 10 pontos, porque esse que eu marquei eu não conto, ele é o ponto apenas da quina. Então, eu viro aqui o meu trabalho, aqui é a minha frente, e aqui eu vou virar para saber também se eu tenho 10 pontos. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá ok. Aí, eu volto aqui para eu contar as laterais, né? Então, eu já contei aqui e aqui tem 10. Então, venho aqui nas minhas laterais para me contar quantos pontos tem. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa lateral eu tenho 8. Então, aqui, obrigatoriamente, eu também tenho que ter 8. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, eu tenho 8 pontos em cada lateral e tenho 10 pontos na minha frente do meu trabalho. Agora, tá faltando o último ponto, que é o quê? O ponto da quina, que são esses pontos aqui que eu marquei e que a gente não conta com ele. E aqui a gente vai fazer o nosso ponto da quina. Faz ele aqui e ajeita para que ele não fique assim com muito espaço. E eu vou e marco aqui, porque eu sei que esse pontinho aqui é apenas o da quina. Nesse formato, eu tenho minha base reta, ó, como vocês estão vendo, toda perfeitinha, com as laterais com pontos exatos. Isso é muito importante para que você suba o seu cesto e ele não fique desigual. Muitas vezes, eu já fiz isso também, já testei, mas eu não gostava de colocar muitos pontos aqui. Depois eu entendi que para fazer o seu cesto subir reto e ter uma quina bonita, a quantidade de ponto aqui na quina, isso não era o primordial. O que era importante era ele estar todo por completo, lateral iguais e frente e costas também iguais, que é o que tá aqui. Isso aqui você já vai ter uma base para subir o seu cesto reto, independente se essas quinas estão pontudas ou não, porque isso quem vai definir também são os pontos baixíssimos que a gente ainda vai fazer. Aqui a gente já terminou a nossa base, só que eu vou fazer ainda a simulação dessa correntinha. Vamos cortar o fio, só que antes de cortar o fio, como eu falei, a gente vai fazer pontos baixíssimos. E aí eu faço o quê? Eu vou dar 5 voltas em todo o meu trabalho, que é o suficiente para a gente fazer os nossos pontos baixíssimos. Então, eu começo aqui, ó. Dou uma volta, conto 1, 2, 3, 4 e 5. Terminei aqui, contei minhas 5 carreiras. E eu vou pegar e vou puxar todo esse fio. Vou puxar todo o fio porque eu quero simular essa última correntinha que tá faltando. Que é o que vocês vão fazer também. Ó, puxou um. Aí, agora a gente vem aqui nessa cabeça aqui desse primeiro ponto, ó. Bem aqui e passa esse fio aqui pra trás. Leva todo ele pra trás do trabalho. Levou ele lá pra trás, agora é só trazer ele de volta, passando aqui por dentro desse elo e dessa correntinha. Você pega ele e leva todo de volta lá pra trás. E aqui tá o nosso trabalho, né?
Ele tá todo quadradinho e agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. O nosso fio já foi colocado todo lá pra trás, ó. Ele tá aqui todo pra trás. Você vem aqui com sua agulha, nesse primeiro ponto aqui, ó, e já puxa aqui pra frente, fazendo assim pontos baixíssimos. Já tem vídeo ensinando como fazer os pontos baixíssimos no acabamento, mas é bem simples, é só indo, passa por dentro do elo, que fica sempre na agulha. Aqui é bem importante que você não aperte esses pontos, nem faça muito apertado e nem faça muito folgado. Faça no tamanho da correntinha que tá aqui embaixo. Você sempre vai trazer o seu fio pro tamanho da correntinha que tá aqui embaixo. Nem muito grande e nem muito pequeno. Aqui nessa quina, você vai também consegue definir ela fazendo os pontos baixíssimos. Eu dou uma altura para que esse ponto não fique nem muito grande, nem muito apertado. Venho, passo e já vejo se ele ficou direitinho. Direitinho que eu falo, já é isso aqui, ó, para ele ficar bem quadradinho, para eu poder subir o meu cesto. E aqui, ó, as quinas, elas já vão ficando meio arredondadas, só que na hora de subir o cesto, ela não fica, gente. Vocês vão ver isso no próximo vídeo que eu vou ensinar para vocês. Esse aqui é apenas da base, para não ficar muito grande, né? E também o importante, porque eu quero que vocês vão treinando, né? Fazendo essa sua base, deixando ela bem direitinho, dos tamanhos diferentes que vocês queiram, né? De vários tamanhos. Ó, aqui chegamos na outra quina. Então, tenha cuidado para não apertar muito esses pontos quando chegar na quina, para que ele não fique muito arredondado. Ó, chegamos aqui no nosso final. Tu já dá uma ajeitada na sua base. Ela já tá aqui com a estrutura. Você pode até abrir assim um pouquinho, que isso aqui vai fazer também com que esses pontos fiquem bem mais ajeitados. Pode ir abrindo, não tenha medo de mexer, modelar, porque isso aqui é fio de malha. Fio de malha, ele é totalmente modável. Então, aqui chegamos no nosso último ponto, onde a gente marcou com aquele marcadorzinho. A gente vai puxar todo o resto do fio. Eu sempre deixo uma parte sobrando, porque essa pontinha aqui já serve para subir o nosso cesto. E aqui a gente simula a correntinha, pegando aqui nessa alcinha, nessas duas alcinhas. A gente passa para trás e traz aqui para frente. E leva de novo lá para trás. Aqui tu ajeita para que esse ponto não fique muito apertado, nem muito folgado. Fique do tamanho dos outros pontos. E aqui nós temos a nossa base em pontos baixos, onde a gente vai com ela subir um cesto. Eu vou ensinar esse cesto no próximo vídeo, para que não fique muito longo esse daqui, né? E que eu também quero que vocês treinem mais, testem mais, né? O tamanho que vocês querem fazer o seu cesto. Uma dica importante também, para sempre você faz as correntinhas, e nessas correntinhas aqui, a sua base ainda vai crescer tanto para as laterais, né, como aqui para frente. Na frente ela cresce pouco, mas aqui nas laterais você pode observar que ela sempre vai crescer aqui em torno de 2,5 a 3 centímetros de um lado, 2,5 a 3 centímetros do outro. E aqui é mais ou menos 2. Então, sempre para você saber que tamanho vai ficar o seu cesto, você vai se basear com a primeira carreira de pontos baixos, você vai fazer a carreira de correntinhas e colocar pontos baixos. Chegou no tamanho ideal que você queira, né, mais ou menos, você sempre vai colocar 3 para um lado e 3 para o outro, isso na largura, né? E na profundidade, né, na altura, você vai ver aqui também mais ou menos 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, porque isso é referente aos pontos baixos que você vai colocar em toda a volta do seu trabalho.
E vocês podem testar fazendo correntinhas maiores para ele ficar retangular. Faz mais correntinhas no comprimento e diminui aqui na altura, ele vai ficar retangular. E que vocês possam treinar bastante e o próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como subir esse cesto em fio de malha. Espero vocês no próximo vídeo, testem bastante essa base. Obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau!